Agora, os membros parceiros têm encontro marcado com a diretoria do canal. Opinar, debater, sugerir e pensar o jornalismo plural. A cada 2 meses, um novo encontro. Vem ser membro, parceiro e participe. Cuba não vai lançar foguete justamente para evitar piadinhas de duplo sentido. Mas outro país tecnicamente comunista, a China, está dedicatíssimo ao seu programa espacial. Os chineses já lançaram alguns foguetes de longa marcha, 5, os maiores que o país tem. Lembra que teve um zum de que ia cair um pedaço de foguete chinês? Era um desses aí. Especialistas do Centro Nacional de Ciências Espaciais da China divulgaram um estudo em que recomendam o uso de vários desses grandes foguetes para desviar algum asteroide que esteja em rota de colisão com a Terra. Schwarza, esse negócio de asteroide bater na Terra e acabar com tudo, é real? A gente pode ter isso como uma esperança, né? Como eu disse, como meme. E para além disso, você tem um livro chamado Onde estaremos em 2200. Eu quero saber se a humanidade ainda vai existir, né, daqui a 179 anos, ou se vamos ser varridos ou por um asteroide ou por essas mudanças climáticas que a gente vem debatendo aí nos programas. Não, é engraçado que quando eu escrevi o livro, isso foi no finalzinho de 2019, eu cheguei a colocar, isso tudo pode acontecer caso não aconteça alguma coisa, né? Tipo uma pandemia, uma guerra, eu nem sabia, né? que a gente ia Estamos aqui em primeira mão com a atualização do livro. Tá lá no final do livro. Pode acontecer certas coisas. Bem, a humanidade está aqui há um pouco mais de 200 mil anos, se não me engano, e as várias desastres, guerras aconteceram, não foram suficientes para nos varrer daqui. Né, de asteroides, teve um recente que era o Chelyabinsk, que foi um cometa, um asteroide, não lembro, que tinha acho que 17 metros de diâmetro, uma coisa assim, que caiu, fez um estrago lá, acho que foi na Rússia, quebrou vidraças e tal, fez saiu na mídia em vários locais, mas ninguém se feriu. Então, asteroides sempre estão caindo na Terra. Agora, a nível extinção dos dinossauros, que tem 10 quilômetros de diâmetro, no momento não tem nenhum no nosso radar, né? Não é uma preocupação. Um asteroide que as pessoas têm se preocupado ultimamente é o Apophis, né? Que quando ele foi descoberto, se eu não me engano, em 2004, né, Salvador? O Apophis foi descoberto? Eu não me lembro a data, mas eu acho que sim, cara. Quando ele foi descoberto, as pessoas falaram na internet, nos jornais, que ele tinha chance de colisão. Aí começaram a refinar as observações desse objeto e as chances de colisão foram diminuindo com o tempo. E aí foram, jogando para frente. Acho que não vai cair agora, mas em 2029 talvez. Aí fizeram mais observações, refinaram mais a órbita desse asteroide e falaram, não, 2029 não vai acontecer. Talvez 2068. E também agora é um estudo recente falando que também as chances são pequenas. Então, eu acredito que é mais fácil a humanidade ser varrida por si mesma, pelas suas ações, principalmente em relação ao meio ambiente, do que a queda de um asteroide. E só para reforçar, um testemunho, a memória do Schwarza tá boa, é 2004 mesmo que ele foi descoberto. Lá ia falar, a gente também olhou aqui, dezembro de 2004. Olha aí! O Schwarza tá aí com a memória certinha, nenhum impacto na memória, e esse pedaço aí tá ok. E queria chamar vocês aqui para uma rodada geral. Vamos pensar aí, pensando nessas ideias aí do Schwarza, que tá adiando aí o sonho de muita gente, né? Vamos dizer que você liga a TV amanhã à noite, tá lá William Bonner falando que um asteroide se aproxima da Terra e você tem 24 horas. O choque vai ser em 24 horas. O que vocês fazem para aproveitar esse último dia? Poxa vida, hein? Olha, primeiro que assim, aí pesa um pouco conhecer, né? A gente sabe que não vai acontecer isso, não vai. Então, eu nem perdi meu tempo imaginando o que eu faria, porque o mais provável, como o Schwarza mencionou aí, a coisa do Apophis, o mais provável é que a gente tenha um aviso assim de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos. Como na questão climática. Que vai bater o asteroide, do que de 24 horas. Então, eu não faço... Eu acho que não muita coisa, gente. Eu não sei se realmente eu tenho essa coisa de eu sair pelado na rua... Eu acho que assim, eu ia abraçar os meus entes queridos. Eu tenho 24 horas,
eu ia me assegurar de que todos eles soubessem que eu os amo. E é isso, é o que tem para hoje, é o que tem para Tentar esperar. Olha, eu não vejo meus pais já faz 1 ano e meio, eu não vi eles até agora, né? A primeira coisa que eu faria é trazer eles aqui, ou ir lá ver eles, e que todo mundo seja dizimado de mão dadas juntos, cantando uma bela canção. Eu iria para a mesma linha. Minhas filhas e minha netinha moram em São Paulo. Acho que eu pegava um avião e ia esperar o asteroide lá. É o que a gente tem, né? É o amor, é o afeto, né? A gente pode falar sobre isso num programa de ciência? Eu acho que a gente deve, porque a ciência é uma coisa muito bonita, mas ela é apenas um método pelo qual a gente aprende sobre o mundo. Os usos que a gente dá depende dos sentimentos que nós temos, da ética que nós temos, de como nós usamos essa ciência. Então, uma ciência que se desvencilha desses bons sentimentos, ela se perde. Então, eu acho que não só podemos, como devemos falar desse tipo de coisa. Temos muitos exemplos na história, né? De como a ciência se perdeu. Exato. Eu escrevi um livro chamado Ciência Proibida, que fala justamente desses momentos de divórcio aí entre a ética e a ciência. E a gente está vivendo, de novo, essa discussão e muitas discussões terríveis sobre a ciência nesse momento de pandemia. Por exemplo, se esquecendo de por que todos esses protocolos foram criados para experimentação de drogas em seres humanos e como são aprovados novos medicamentos. A gente basicamente esqueceu que isso existe, porque houve uma época em que governos fascistas faziam experimentos com pessoas presas em campos de concentração. E que a gente precisava de um conjunto de regras, tem todo o julgamento lá de Nuremberg, dos médicos nazistas, etc. E a gente precisava de um sistema em que a gente controlasse muito bem como medicamentos são testados. E agora a gente vê, de repente, todo mundo esqueceu disso e quer fazer oba-oba, meter medicamento nas pessoas sem eficácia comprovada, sem experimento controlado, como se a gente perdesse essa. E eu acho esse um drama que nós estamos vivendo. A gente fala das mudanças climáticas, fala de tantos desafios existenciais que nós estamos enfrentando, que são talvez mais perigosos e imediatos que um asteroide, e a gente se esquece da importância de relembrar o que já aprendemos historicamente. Estamos perdendo muitas das lições do século XX que evitaram que a Guerra Fria, de repente, eclodisse numa guerra mundial quente, nuclear. Será que vamos perder essas lições? Eu tenho muito mais medo de uma guerra nuclear aí no século XXI do que de um asteroide. É isso, né? História cíclica e a gente sempre perdendo alguns capítulos importantíssimos que a gente, né, deveria ter tirado como lição. Cientista com a cabeça nas nuvens não é novidade, mas tem cientista pensando nas nuvens de Vênus. A superfície de Vênus é quente demais para abrigar vida, mas existe uma possibilidade de as nuvens do planeta serem adequadas para a existência de micro-organismos. O Salvador escreveu um artigo semana passada falando de pesquisadores que afirmam categoricamente que é possível. Mas tem outros, inclusive citados no mesmo texto, que dizem que o estudo é precipitado, já que a gente não sabe tanto assim sobre a atmosfera venusiana, nem sobre a natureza da vida. Mas o que me chamou mais a atenção no seu texto, Salvador, foi a possibilidade de Vênus já ter abrigado vida um dia. O que o estudo do clima nesse planeta vizinho pode nos ensinar sobre o nosso futuro aqui na Terra? Vixe, só coisas apavorantes. O apocalipse vem. Tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto. É o exemplo ideal, porque é um planeta que tinha tudo para ser maravilhoso. Ele tem o tamanho parecido com o da Terra, ele é muito próximo em termos de tamanho e composição da Terra. Ele também é o planeta mais próximo de nós, com a órbita mais próxima, ou seja, que recebe mais similar ao nosso nível de radiação solar, e ainda assim é um inferno. É um inferno
recoberto por nuvens o tempo inteiro. A temperatura na superfície de Vênus é basicamente a temperatura de um forno de pizza, 460 graus, e isso acontece porque lá existe um efeito estufa descontrolado. O que é um efeito estufa descontrolado? Você tem um processo natural em que você tem maior emissão de gases estufa, esses gases estufa esquentam o planeta, o esquentamento do planeta faz a emissão aumentar de gases e aí num ciclo que torna o planeta realmente uma estufa terrível. O efeito estufa e os seus perigos foi primeiro diagnosticado em Vênus do que na Terra. Então ele serve de um exemplo, claro. A gente não tem uma disponibilidade de gases estufa suficiente para tornar a Terra em Vênus. Então, é improvável que o nosso desfecho seja aquele. Mas, ainda assim, é um alerta muito importante de tudo que pode dar errado e de como o nosso equilíbrio aqui na Terra é delicado. A gente pressupõe que não, porque a vida está por aí há 4 bilhões de anos e está super à vontade aqui no nosso planeta, ocupando todos os nichos que ela encontra. Mas aí a gente se confronta com planetas como Vênus e Marte, que durante um tempo parecem ter tido uma janela de habitabilidade, um momento em que eles eram tão propícios para a vida quanto a Terra. A gente vê evidências de Marte de que no passado teve oceanos e teve um ambiente mais quente, mais aprazível. Mesma coisa para Vênus, que provavelmente foi mais fresquinho no passado. Basta lembrar que o Sol era menos brilhante no passado remoto, então só isso já seria provavelmente um mecanismo para explicar um Vênus mais fresco. E aí a gente descobre que esses planetas perderam seus oceanos, perderam a capacidade de abrigar vida, salvo talvez em nichos muito isolados, tão discretos que a gente não consegue detectar com facilidade. As nuvens de Vênus são um candidato bom. Quando você chega ali a uma altura de 60, 70 quilômetros, você tem uma pressão atmosférica parecida com a pressão atmosférica da Terra a nível do mar, a temperatura parecida com a da Terra ao nível do mar, mas ainda assim não é uma delícia. São nuvens de ácido sulfúrico com uma quantidade ridiculamente pequena de água. E a água é uma substância essencial para a vida. Pode ser que tenha vida em Vênus, nas nuvens de Vênus? Pode ser, mas ela é bem modesta. E a mesma coisa em Marte, só que no subsolo. Talvez você tenha ainda reservatórios de água em estado líquido no subsolo de Marte, talvez aquecidos pelo calor interno do planeta, mas a superfície já foi completamente devastada e ali tem um banho de raios ultravioleta que basicamente torna a superfície marciana estéril. Então, assim, 3 planetas começaram bons para a vida no sistema solar. Só restou um. É bom a gente cuidar do que restou. Tem que cuidar do que É bom a gente olhar para lá para não ficar igual. A velocidade de mudança está aumentando, né, gente? A gente tem que ser rápido nisso. É uma geração que tem uma responsabilidade grande, né? Não temos muito tempo. Exatamente. E no dia 2 de julho, a sexta-feira passada, foi celebrado o Dia Mundial dos OVNIs. A galera da ufologia sextou em grande estilo. Um dia antes, o Pew Research divulgou uma pesquisa que mostra que 65% dos cidadãos dos Estados Unidos acreditam em ETs e 51% creem que os avistamentos de OVNIs naquele relatório do governo norte-americano tratam de visitas alienígenas. Schwarza, quantas vezes por dia te perguntam sobre isso, se ET existe? E me diz o que você responde e não me negue porque eu vi lá em Varginha. Todo santo dia as pessoas me xingam porque eu sou muito cético. O que acontece é que, tipo, a mídia gosta muito do tema, né? Você vê em vários portais falando desses OVNIs, desse relatório. E eu aproveito a oportunidade de abordar esses temas para trazer no meu canal bastante do método científico e do ceticismo. Eu falo para as pessoas lá no meu canal que, tipo, gente, a estrela mais próxima da Terra está a 4,2 anos-luz daqui. Se a gente viajasse na velocidade da luz, demoraria 4 anos para chegar lá. E nenhum organismo vivo que a gente conheça suportaria uma viagem como essa. Né? O Salvador acabou de falar que, tipo, parece que o período em que um planeta pode abrigar vida pode ser limitado por diversas coisas. O Sol muda o seu calor, quedas de asteroides e diversas outras coisas que vão diminuindo a possibilidade de uma civilização durar por muito tempo. A nossa civilização existe aqui, o ser humano existe por um pouco mais de 200 mil anos.
E, tipo, só nos últimos, digamos, 10% da nossa existência aqui que a gente começou a parar de usar catapultas e usar tecnologias mais modernas. Então, a gente está mandando sinais eletromagnéticos para o espaço muito recentemente, dentro da nossa existência. No último segundo da nossa existência, se for fazer uma linha de tempo. Então, eu fico pensando, uma civilização moderna deve ser uma coisa rara de existir no universo. E nossas antenas estão espalhadas pela Terra, tentando pegar sinais dessas civilizações, e até hoje a gente nunca detectou nada. Então, eu acredito que uma civilização moderna que consiga se comunicar e viajar pelo espaço é algo raro por esses fatores que eu disse, que é um planeta que pode abrigar vida, ele não pode abrigar por muito tempo, e civilizações, por maior parte de sua existência, ela fica usando catapultas, né? Usando coisas mais simples, né? E a tecnologia vai surgindo muito depois. Então, as chances de uma civilização ser destruída antes de chegar a esse momento tecnológico são grandes, né? E o universo é um lugar muito radioativo. Então, eu coloco, sempre nos meus vídeos, quando eu abordo esse tema, eu falo, gente, o espaço é um grande vazio, o espaço é muito radioativo e os objetos estão muito distantes uns dos outros. Então, a gente está largado aqui no meio do nada. Então, eu acho mais plausível que esses objetos que a gente esteja observando aí nesses vídeos que aparecem, nesses relatórios, são sistemas de espionagem, porque eu acho que é o mais plausível, né? Eu acho que, por exemplo, o mundo está vivendo uma tensão. A China lá com Taiwan, a Rússia com Kiev, né? Tem vários interesses em jogos, então você pensar, seria plausível que uma nação esteja investigando e espionando a outra, né? Exercícios militares, até a maior parte do momento que aparecem esses objetos são durante exercícios militares, né? E também tem outro fator que quando os antigos olhavam para os raios caindo do céu, eles falavam, isso aí é Zeus jogando seus arpões para a Terra, porque eles não tinham explicação científica, então eles achavam que era Zeus pegando raios e jogando na Terra. Então, quando a gente vê algo no céu que a gente não entende de imediato, porque por conta da distância, enfim, né, um fenômeno atmosférico que a gente não conhece, a gente tende a usar a nossa cultura para tentar dar nomes para as coisas. Então, a gente vai pensar, deve ser um disco voador. Sendo que, tem uma infinidade de fenômenos atmosféricos estranhos que, raio globular, se você vê a foto do raio globular, você fica pensando, meu Deus, que coisa bizarra. É um raio em forma de esfera. Tem os sprites, que são raios coloridos, e que uma pessoa leiga que não tem essas informações, ela vai achar que é coisa de outro mundo, ou coisa paranormal. Então, é o que eu tento fazer nos meus vídeos, quando eu abordo esse tema, é usar o método científico e mostrar que o ceticismo não é uma coisa negativa, como muitos tentam falar que é. Sabe que na sua Varginha, aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, tem lugares que um monte de gente... Já ouvi falar. Ia ter. São Tomé das Letras também, né? São Tomé das Letras. Gente, eu descobri um recente agora, assim, parece que tem balada que reúne extraterrestres. Ilhabela, já ouviram falar? Eu já ouvi falar. Parece que é... Eu ouvi dos barqueiros lá, do pessoal da ilha mesmo, um lugar subterrâneo que vem disco voador de várias galáxias e tem luzes e tal, maior balada. Olha, só queria fazer um lembrete aqui, o nosso último programa, a gente falou muito sobre cogumelos e LSD, então assim, voltem, porque eu acho que pode ter alguma conexão. Eu também acho bem provável. Eu acho que tem esse aspecto, e tem também uma necessidade, eu acho, psicológica do ser humano, primeiro, de não se contemplar sozinho no universo. É uma angústia a gente olhar para esse vaziozão enorme e falar, poxa, não tem ninguém aí fora, não é possível. E segundo, aquele desespero que às vezes muitas pessoas têm de alguém que venha nos salvar de nós mesmos, né? Então, no passado histórico, as pessoas esperavam intervenções de anjos, intervenções divinas. Agora, no nosso presente tecnológico, muitas delas ficam esperando intervenções alienígenas. E os extraterrestres vão aqui nos salvar. E esse é um fenômeno que vem se replicado. Na época da Guerra Fria, quando o maior medo era a guerra nuclear, muitas pessoas diziam ter tido encontros com extraterrestres que avisaram sobre os perigos das armas nucleares e tal. E olha, a humanidade precisa tomar cuidado. E mais recentemente, pessoas que encontram extraterrestres ouvem histórias dizendo, olha, cuidado com a mudança climática, a questão ambiental, vocês precisam preservar o planeta. Então, no fundo, eu acho que essa nossa necessidade psicológica de ter alguém que superou aquilo pelo qual nós estamos passando, ela se projeta
em coisas que se veem no céu, que às vezes não tem uma explicação imediata, como muitos dos fenômenos que o Schwarza citou aí. E aí o resto, a imaginação humana, que a gente nunca deve subestimar, faz o serviço. Por favor, não subestimem mesmo e voltem mesmo no outro programa, hein, gente? Sabe que tem uns memes, porque em política ambiental no governo Bolsonaro, ler o Diário Oficial todo dia, você fica assustado, né? Aí, quem trabalhou, por exemplo, a vida toda como eu nesse tema, tem hora que você fica pensando, me leva. Aqui, ô Schwarza, a gente recebeu um comentário aqui de um membro, o Artmário. Ele disse, olha só, eu acho que o Schwarza nem gosta de divulgação científica e tem um canal só para a galera aprender o nome dele. Eu acho que você já ouviu essa pergunta um bocado de vezes. A gente está aqui comentando exatamente sobre o nome. Qual o mistério? A minha missão na Terra é fazer as pessoas decorarem os consoantes. Eu quero que elas fiquem craques em falar consoantes. Eu tô doida para te chamar de Schwarza. Que seria o correto. Seria o certo. Schwarza. Não. Schwarza, as pessoas têm que parar com a preguiça e usar as letras disponíveis do alfabeto.